Oi, tô aqui mais uma vez para gravando um vídeo, né, falando sobre ciência e a Bíblia. E dessa vez eu queria, não vou falar de nenhum assunto específico, mas de algo que é muito do meu interesse, né, porque é algo que muita gente me pergunta, inclusive, porque, né, sou realmente, tô no mundo da ciência, né, faço mestrado na área de biologia. E também, ao mesmo tempo, faço seminário de teologia, né? Seminário Batista. E eu tô ali muito nos dois mundos, né? E muita gente me pergunta, tanto gente de dentro da igreja, quanto pessoas da faculdade, do mestrado, me perguntam como é que eu lido, né, com as duas coisas, com a questão de fé e a questão da ciência. E como eu sei que é algo que eu vivo discutindo com os meus amigos, achei interessante gravar um vídeo sobre isso, né, tentando explicar um pouco como eu vejo a questão da ciência no mundo, né, e como eu vejo a ciência em relação às coisas que dizem na Bíblia, né. Primeiro, né, a ciência no mundo, a ciência é extremamente fundamental, né, estamos aí passando por um momento crítico, né, em relação à pandemia e bom, a ciência é, é aquilo que são aqueles que estão pesquisando as vacinas, os remédios e dependemos disso. Né? A ciência é extremamente crucial. São essas pesquisas aí, né, em relação à vacina que vão trazer o mundo de volta à normalidade em algum momento. Então, em nenhum momento eu desprezo a ciência, como eu falei, né? Inclusive eu faço meu mestrado na área de biologia, sou trabalho com isso, né? Bom, é, não tem como menosprezar a ciência, não tem como dizer que a ciência está errada, né? Não tem como menosprezar o papel que a ciência tem na nossa sociedade, né? E a ciência ela trabalha com fatos, são são cálculos, são fórmulas, são observações que a gente tem acerca da natureza que que estão ali. Não tem como negar aquilo que se observa, né? É a mesma coisa que eu estar olhando para o celular agora e negar a existência dele. Não funciona assim. Né? Então a ciência ela trabalha em cima de fatos, trabalha em cima do que é observável. Né? Ela não trabalha em cima de abstrações. Isso já são outras coisas, filosofia, tal, até um pouco de sociologia, mas já a sociologia já parte para uma coisa mais observável. Então, mais ciência, no caso, química, física, biologia, geologia, enfim, isso se trata de observações, não, as ideias não surgem do nada, né? São coisas e mesmo assim elas não estão sujeitas a serem verdades absolutas, né? Antes da gente considerar algo como uma verdade, aquilo ali é muito testado, muito, né? Tem diversos experimentos, tem diversas contas, diversos métodos para sempre e mesmo assim a ciência tem uma coisa que se chama falseabilidade, que significa que aquilo ali sempre pode estar sujeito a alterações, né? A gente não trabalha com verdades absolutas na ciência, né? Um grande exemplo disso, por exemplo, são as ideias de Newton acerca da gravidade. Newton estava certo para 99% dos casos, né? Mas ele não, os cálculos de Newton, a teoria da gravidade de Newton não se aplicava a 100% dos casos. A teoria de Einstein, por exemplo, as ideias de Einstein se aplicam a 100% dos casos. Então, mesmo coisas tão simples como a gravidade, elas estão sujeitas a alterações, a modificações e a aprimoramentos. Né? Isso é fundamental na ciência. A gente não trabalha com verdades absolutas nunca. Né? E então, mas como é que eu lido com isso em relação à fé, né? Já entrando um pouco nesse quesito também. A fé já foge completamente disso, né? A fé, a Bíblia vai dizer que em certa ocasião um machado de metal flutuou na água, que Jesus transformou a água em vinho, que ele andou sobre as águas. Isso tudo são absurdos científicos, né? Isso tudo quebram as leis que a gente estuda. Mas não é porque quebra uma lei, não é porque isso contradiz a lógica que a ciência pode dizer que não aconteceu. Isso seria uma pretensão absurda. Que, bom,
se ocorre, é errado, não deveria. Né? A ciência, ela tem a pretensão de estudar os fenômenos da natureza, mas ela não pode dizer que algo que quebra uma lei, que foge ao padrão, não aconteceu. Né? Se a Bíblia diz que Jesus andou por cima das águas, a ciência nunca vai poder dizer o contrário disso. Nunca, nunca. Porque isso é fé, isso é sobrenatural. E a fé ela está apoiada em um princípio muito simples, em Deus, num Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, se a fé está apoiada em Deus, e Deus pode todas as coisas, ele pode muito bem quebrar as leis da natureza. Afinal, ele criou a natureza. Se ele é o criador dessas leis, ele pode alterá-las. Então, a ciência não pode ter a pretensão em momento nenhum de dizer que algo que está escrito na Bíblia é um absurdo, que não aconteceu. Não. Não é porque as leis dizem uma coisa que não pode ter acontecido, porque, como eu falei, isso é até lógico. Se a fé está apoiada em um Deus que pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, isso foge muito do âmbito da ciência. A ciência não tem que nem se preocupar em tentar desmentir isso ou dizer que não aconteceu, porque simplesmente seria pretensão demais. Não, não é assim que funciona. Né? Isso é um ponto muito importante. Né? Outra coisa que eu gosto muito de falar é que a ciência, ela, na verdade, ela tem um papel, né, de, muito pelo contrário, em vez de negar a Bíblia, de um papel de adoração a Deus, inclusive, né? A Bíblia vai dizer que todas as coisas, né, têm que ser para servem para adorar a Deus, na verdade. E a ciência não é diferente disso, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha área, né, de biologia. Não é exatamente o que eu estudo, mas está dentro da biologia. Questão das sinapses. Sabemos muito bem como as sinapses funcionam, como elas percorrem de um neurônio a outro. Mas não sabemos como uma sinapse se origina. Sabemos que neurônios são excelentes condutores de sinapses, mas não sabemos ao certo como elas se originam. Né? No sentido de, o que me fez ter a ideia de gravar esse vídeo? Aonde isso surgiu na minha mente? Aonde essa ideia veio? Onde ela surgiu? Isso não se sabe. A ciência não descobre isso. Né? Não temos essa noção. Né? Não sabemos, por exemplo, como uma memória é formada. Sabemos a região do cérebro onde as memórias são armazenadas, mas não sabemos como uma memória é formada e não sabemos o que nos leva exatamente àquela cena. Né? Imagina, você está lembrando agora de um filme que você assistiu e gostou muito. Você não sabemos exatamente como essa cena desse filme é novamente colocada no cérebro. A gente consegue visualizar isso, a gente consegue perceber. E isso envolve paladar, olfato, visão. A gente não sabe exatamente como essas memórias elas são armazenadas e nem como elas vêm à tona. Né? Temos algumas ideias, mas nada exato. Né? Isso ainda é campo de estudo, muito estudo. Né? E mais, né, falando, por exemplo, das sinapses, a Bíblia vai dizer que Deus sabe o que a gente vai falar antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. E olha isso, né? A ciência estuda isso há décadas, né? A medicina, a neurologia, a psicologia, a biologia estudam essa questão do cérebro e das sinapses, de como as ideias surgem, de como as coisas acontecem no nosso cérebro há anos e não temos uma resposta. Mas Deus sabe. Antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Antes da ideia surgir num canto do cérebro que só Deus sabe onde surge, ele já sabe o que a gente vai dizer, o que a gente vai pensar. E quando eu olho para isso, eu vejo realmente como Deus é incrível, como ele transcende o campo científico. A ciência pode ir muito, mas ela sempre vai ter um limite. Deus não. Deus é completamente
completamente transcende isso. É algo muito maior. É algo que foge às explicações. É algo que está muito acima de tudo aquilo que a gente consegue pensar, imaginar. De tudo aquilo que a gente consegue realmente vislumbrar. Deus está muito além disso tudo, está muito além do que a ciência consegue chegar. A ciência ela sempre tem um limite. E é justamente por, mesmo assim, ser tão incrível a ponto de conseguir entender, mesmo que não completamente, conseguir entender em parte o processo sináptico, conseguir entender em parte como o sistema nervoso funciona, isso é incrível, isso é realmente incrível. Quando você para estudar os cinco sentidos, quando... Eu não vou falar disso aqui, senão o vídeo vai ficar realmente muito longo. Mas quando você para estudar os cinco sentidos, quando você para estudar como o sistema nervoso funciona, como uma sinapse percorre um neurônio para outro, todos os processos bioquímicos, todas as reações em cadeia que são necessárias para que isso aconteça, você fala assim, é maravilhoso. Meus olhos na faculdade brilhavam toda vez que eu parava para estudar isso. Realmente são processos incríveis, né? Eu lembro que tinha um amigo meu que da faculdade que falava, quando a gente estudava sobre essa parte do sistema nervoso, ele falava, você realmente acredita que isso acontece? É muito rápido, não é possível que tudo isso aconteça numa questão de milissegundos, né? E é realmente absurdo. E a gente fica de boquiaberto, né? Quando isso tudo acontece, quando a gente estuda isso. Mas tem um limite. Deus não tem esse limite. E isso é uma das coisas que eu mais amo na ciência. Né? Ela mostra muita coisa, mas ela sempre vai ter um limite. E Deus não. E isso me leva a louvar a Ele, a engrandecê-lo, a agradecê-lo por tudo isso. Porque Deus não tem um limite. Né? Com todo o conhecimento humano que a gente tem, com tudo aquilo que a gente consegue investigar acerca da natureza. Como eu falei no início, a ciência ela se propõe a investigar os fenômenos naturais, mas ela sempre vai ter um limite. A gente sempre vai ter uma coisa que a gente vai falar, não sei como funciona, não sei como é assim. Deus não. Deus ele sempre sabe, ele sempre vai além porque ele é o criador. Ele é grande, ele, como eu falei, ele vai muito além de tudo aquilo que a gente consegue sequer vislumbrar. E eu acho isso sensacional demais. E como eu falei, por mais incrível que a ciência seja, por mais que a gente tenha conhecimentos que vão desde o interior do átomo a galáxias e galáxias, a gente entende como o corpo humano funciona, a gente entende como a natureza é, como as leis da física funcionam, mas a gente sempre chega num momento onde a gente não sabe. E com Deus não é assim. Ele é muito maior do que a ciência, ele é muito maior do que tudo isso que a gente consegue. E isso realmente me leva a olhar para a ciência e falar: caramba, por mais incrível que ela seja, ela tem um limite. E Deus não tem esse limite. E, bom, e é maravilhoso tudo isso, pelo menos para mim. E é uma visão que eu sei que pouca gente tem, e é por isso que eu estou me propondo a gravar esses vídeos, é por isso que eu me propus a fazer esse canal, para tentar mostrar um pouco mais disso, até para divulgar essa ideia de que a ciência e a Bíblia e a fé, né, não deveriam, pelo menos não deveriam ter essas brigas que tem, né, as pessoas de um lado brigando com as pessoas de outro e dizendo que sim, que não. E ao mesmo tempo que eu falei que a ciência ela não tem pretensão, não, pelo menos não deveria ter a pretensão de dizer que um milagre não aconteceu porque fere alguma regra, que fere alguma lei da ciência, assim também a Bíblia não tem pretensão de ser um livro científico. Né? A Bíblia não tem pretensão nenhuma de ser um livro cientificamente exato. Né? Muita gente fala sobre isso, a criação ter acontecido em 6 dias, evolução, criação e tal. A Bíblia não tem pretensão nenhuma de ser um livro cientificamente preciso, de ser um livro cientificamente exato. Não tem essa pretensão. A Bíblia é um livro de fé. E a ciência é a ciência. Então, não tem nem motivo para essa briga existir. Porque se a Bíblia trata de um milagre, a ciência não pode dizer que isso não aconteceu, porque Deus é soberano para fazer o que ele quiser. Esse é um ponto, isso vai muito além da ciência, como eu falei.
E a Bíblia não tem por que dizer que a ciência está errada, porque a Bíblia também não tem a pretensão de ser um livro cientificamente preciso. Então, não tem como. Não tem nem por que as duas coisas brigarem entre si, porque elas não estão na mesma área de atuação. Uma trata de fé, a outra trata de observação da natureza. Então, elas não deveriam nem brigar, porque elas não falam a mesma língua. Né? Não tem. É a mesma coisa que eu falando português começar a brigar com uma pessoa que fala russo. Não faz sentido, porque a gente não vai nem se entender, não fala a mesma língua, não é o mesmo idioma. Né? Não deveria haver uma discussão, porque não é o mesmo idioma falado. Né? E é isso que eu queria deixar nesse vídeo. Né? Espero que quem ver esse vídeo entenda isso melhor, entenda. E, bom, é isso que eu queria deixar hoje.